Então, já entendemos aí a importância do prontuário, já entendemos como que ele deve ser feito de forma ética. Agora vamos falar de um assunto, né, que dá muito trabalho para a Priscila, que é sobre a parte do sigilo relacionado ao prontuário. Então, vamos falar sobre isso. Sigilo e prontuário é uma das perguntas que eu mais recebo, né? Apesar do nome ser sigilo médico, a obrigação de segredo compete a todo mundo que pegou aquele prontuário, quer dizer, aquele processo. Então, teve acesso ao prontuário, seja enfermeiro, auxiliar, fisioterapeuta, teve acesso, fez a evolução, passou por você, você tem também dever de sigilo, tá? Uma coisa interessante aqui é uma comparação entre o físico e o digital que a gente vai trazer mais para frente. E também a parte da recepção, né? Tem pessoas que podem ter acesso a esse prontuário. E até recepcionistas, enfim, qualquer pessoa, igual a Priscila falou, que tocou este prontuário tem que manter o sigilo. Quando você tem um prontuário virtual, você consegue mexer nas autorizações, você consegue determinar o que cada profissional consegue fazer, que pode ver. Então, isso ajuda bastante na manutenção desse sigilo. Seleciona, né, as pessoas que vão atuar ali naquele caso. Então, vamos lá. É vedado ao médico revelar um fato que tenha conhecimento em virtude do exercício da sua profissão, né? Então, claro, como eu sempre falo, toda regra tem sua exceção. Então, agora eu vou mostrar quais são as exceções, que são três. Motivo justo, vou explicar, tá? Dever legal e consentimento escrito pelo paciente. Pois é, porque motivo justo os médicos ficam assim. Que é isso? É a famosa Motivo justa causa, mas também continuamos. O que é isso? Então, vocês podem quebrar o sigilo. Vamos lá, pensar no nome, ó. Motivo justo. Qual seria um motivo justo para a quebra de sigilo? Bom, está prejudicando terceiros. Nossa, a coletividade pode ser afetada por aquilo. Ou então, eu vou ser prejudicado se eu não quebrar o sigilo e não falar a verdade, né? Do que eu sei. A verdade, não necessariamente que você ia falar a mentira, tá? Então. Vamos lá. Casos relacionados a risco a terceiros. Um paciente seu descobriu que é soropositivo e a esposa, o marido, o companheiro, a companheira não sabem e ele não quer contar. Então, é motivo justo que você traga aquela pessoa e fale, ó, você está correndo um risco porque o seu companheiro, sua companheira é soropositivo e você tem o direito de saber e de se tratar, né? Interesse coletivo pode quebrar o sigilo em casos de, por exemplo, Vamos pensar na Covid quando começou no país. Então, é, teve um caso eu ia falar estranho, tuberculose. Pois é, perfeito. Um caso novo de uma doença inusitada que pode se espalhar e destruir a população do planeta. Então, eu, se atendo a algo suspeito, que é muito estranho, por conta do interesse coletivo, estou autorizada, então, a fazer essa quebra de sigilo. bactérias resistentes, por exemplo, né? Quando vocês colocam até na porta, né? Que tenham cuidado, a pessoa fica mais Pois é, isolada. é uma quebra de Então, sigilo bem grande, na verdade, né? pois Nunca é, pensei nesse sentido. é, A gente anda lá nos corredores do hospital e já tem lá uma placa na porta do paciente dizendo paciente com bactéria multiresistente, inclusive, às vezes tem o nome da bactéria, coloca lá paciente como precaução de contato, é uma quebra de sigilo, né? Porque qualquer pessoa que passar na frente daquela porta vai saber que é um paciente multiresistente. Mas por quê? Para que eu, como profissional, não entre lá e me contamine. Exemplo perfeito. E a autodefesa, né? Que é uma das é. possibilidades. Então, o que seria dever legal, né? Legal a gente já imagina que vem de lei, né? Então, doença de notificação compulsória. Compulsória significa de forma obrigatória, né? Então, existe uma lista de doenças de notificação compulsória que a gente também está colocando aqui no material complementar. Questões de saúde pública, que foi o que a Maite acabou de falar. Então, motivo justo se confunde às vezes com dever legal. E questões de doenças sexualmente transmissíveis, tudo quando vocês começam a pensar, né, no que vocês podem quebrar o sigilo para proteger terceiros, coletividade, fica mais fácil para vocês fazerem com segurança, né? E por fim, a gente vai para o consentimento escrito do paciente, que é meio, né, autoexplicativo, mas o que é que eu falo? Que vocês tenham essa segurança
né, quando ele consentir que viole o sigilo, ele escreva a próprio punho. Autorizo a quebra do sigilo para fins, e aí ele mesmo vai assinar. Lembrando que eu vejo muitas vezes no Instagram fotos de dermato, cirurgia plástica, antes e depois, e aí vocês colocam aí embaixo, foto autorizada pelo paciente. Não vale, isso não vale, entendeu? Tanto se for um documento, se ele tiver assinado, é um documento inválido, e se você tiver pego a assinatura, ou se você só tiver escrito na legenda, também não vale. Então, tenham muito cuidado, porque eu já vi processos, né? Eu tenho clientes que fizeram antes e depois e estão sendo processados, tá? Só que o processo corre em segredo de justiça. Então, talvez você não saiba, mas o seu colega ao lado pode estar sendo processado. Testemunha judicial. Você já se imaginou, né? Você lá trabalhando e aí chega um oficial de justiça com uma cartinha falando que te intimando, né? Porque o juiz ele não pede, ele manda, te intimando para ir para a audiência porque você vai ser testemunha. E aí quando você vê é o seu paciente. E aí você vai até a audiência, tá? E fala que você não pode quebrar o sigilo e o juiz vai ter que aceitar, né? Caso ele ache necessário, ele manda quebrar, pegar o prontuário de qualquer forma, mas é através de uma ordem judicial. É, também, se for para se autodefender, vamos supor que você esteja lá no processo e aí estão querendo te acusar de alguma coisa, mas aí você não fez, quer se defender, então você pode quebrar o sigilo, tá? E se o paciente autorizar? Se é não, doutora, vá para a audiência e pode falar, não tem problema, pode quebrar o sigilo. Então, pega sempre, né, aquela autorização e quebra o sigilo, né, com a autorização do paciente. Eu acho que um exemplo de autodefesa, veja se eu estou correta, né? Um paciente, supondo que me denuncia porque eu passei um remédio errado para a criança. Mas eu pego o meu prontuário e falo, ó, juiz, tá aqui, ó, 50 miligramas por quilo. A dose foi essa. É por isso que também é importante você escrever a dose das medicações que você está dando. Sim, com certeza, porque eu já vi muitos julgados em que os pacientes tiveram problema com a dose, né? E aí, por exemplo, às vezes é o auxiliar de enfermagem ou o enfermeiro que errou, não foi você. Mas se você provar que está ali escrito que eles se confundiram, aí você já se livra, né? Deus do céu. Enfermeiros, técnicos de enfermagem, se estiverem aqui conosco também, vocês sempre, na hora de ministrar, acabam fazendo, né, o relatório de vocês, visita o paciente, administro não sei quantos ml, dose tal, medicação tal, para que vocês também sejam respaldados, né? Não é só médicos Sempre aqui que estão sendo... perguntem, alergia, né? Sempre, sempre. É, Vocês que estão lá para fazer a aplicação é quem mais tem que ter cuidado, para o paciente não sofrer consequências, né? feito. Morri! E aí? Então, permanece proibido. Se o seu paciente morreu, você precisa continuar no sigilo médico. E também, se o fato for de conhecimento público, muitas vezes a gente vê isso nos jornais, né? Autoridades, famosos que estão internados por algum motivo, que passam por cirurgia, e aí eles vão fazer o boletim médico e falar para a imprensa. Então, se o paciente não permitiu, você está quebrando sigilo, né? Não pode. E aí eu lembro, né, daquele caso público, né, daquela atriz Clara Castanho, que a enfermeira violou o sigilo. Então ela hoje está respondendo o processo, eu já vi sobre isso. E, enfim, vamos ver como é que vai ser o desfecho. Pode passar, amiga, que eu trouxe falando sobre o paciente falecido. Eu trouxe o artigo 73, né, que fala é vedado ao médico revelar um fato que tenha conhecimento, e aí a gente vai para o parágrafo único, permanece a proibição se o paciente faleceu. E aí, por quê, né? Eu trago como exemplo, às vezes no interior, o paciente faleceu de, enfim, de HIV, de alguma, enfim, essas doenças que as pessoas têm bastante preconceito. E aí, a equipe, né, quando ele faleceu, quebrou o sigilo e falou para alguém, e a cidade era muito pequenininha, todo mundo ficou sabendo que ele tinha aquele problema de saúde, que ele faleceu em virtude desse. Enfim, olha aí, pode prejudicar a família, né, diante da sociedade, podem excluir aquela família, então
Por este motivo e outros mais, é que, ainda que o paciente tenha falecido, ele tem o direito, né, de continuar aí sendo respeitado com o sigilo médico. E só para não gerar dúvida em relação ao HIV, pessoal, aqui seria no caso de um paciente que não está expondo terceiros, tá? Ele morreu, inclusive, ele já está morto, Ou mas você não então, pode amigo, chegar lá e falar, nossa, nós tivemos um caso. Eu já vi recentemente isso, um caso numa região bem pequena, numa cidade em que o paciente faleceu, foi por suicídio e houve uma especulação sobre as doenças prévias. Ah, mas usava droga, usava cocaína. Então, peraí, a pessoa morreu, mas ela ainda tem os seus direitos resguardados, né? Não podemos ficar expondo esse tipo de situação. essa questão do HIV, talvez ele até tivesse contaminado, tivesse possibilidade de contaminar a esposa, mas aí só ele e ela sabiam, né? Então, ainda que o médico tivesse violado para contar à esposa, né, que seria um motivo justo, a população não sabe, né? Perfeito. Então, o que é que eu sempre oriento, né? Por favor, não entreguem o prontuário sem receber, sem fazer um termo de entrega, sem fazer um termo de sigilo e sem solicitar qual foi o motivo, né? A maioria responde para fins pessoais, mas vale a tentativa de saber por que ele está querendo, né, a cópia do prontuário médico. Então, esse termo de sigilo vai garantir que o prontuário vai sair dali, da instituição, mas vai continuar de forma sigilosa, né? E esse termo de entrega do prontuário é a comprovação de que vocês entregaram e que entregaram ele de forma completa, né? Então, é bem importante para depois ele não alegar na petição inicial, por exemplo, que tentou pegar o prontuário e não conseguiu. Enfim, aí vocês têm lá a cópia assinada por ele que recebeu. Maravilha. Perdão, fui Então, mais rápido aqui. Em relação a pacientes menores de idade, menor de 18 anos, se tiver capacidade para entender, discernimento, por exemplo, para fazer uso de antibiótico, não precisa você chamar os responsáveis, tá? Você faz a consulta com aquele paciente, ele já tem discernimento, capacidade de discernimento. Mas se você perceber que aquele paciente, por exemplo, tem diabetes, ele vai ter que tomar insulina, tantas vezes eu acho que ele não é desenrolado desse jeito, acho que ele vai se perder, ele pode ter uma consequência, um dano maior por não tomar insulina, então eu vou precisar contactar o pai, a mãe ou o responsável, tá? Então vai ficar a critério de vocês. E aí, menor de 14 anos, vocês precisam entender, menor de 14, falando de ação relação sexual, sexual, é o estupro, né? E tem no Código Penal, nós temos no nosso código, relação com menor de 14 para baixo, né? Menor de 14 é estupro. Então, apareceu aí no consultório, vocês precisam comunicar os fatos aos responsáveis, tá? Podem acolher, óbvio, né? Acolher e até prescrever anticoncepcional se for da vontade do paciente, mas vocês precisam comunicar o fato aos pais. E aí eu trago, ai meu Deus, mas eu vou quebrar o sigilo e eu vou comunicar. Primeiro, é um crime, né? Segundo, se já tiver uma ação penal, por exemplo, andando concomitantemente que você não sabe, para depois querer você como testemunha, por exemplo, e você não tiver avisado, né, os responsáveis, olha aí o pepino que você vai estar. E terceiro, vamos supor que esse menor de 14 tenha uma relação tóxica com uma pessoa mais velha que comete um homicídio, né? Então, mais um problema que você poderia ter evitado, né? Então, menor de 14, relação sexual, estupro. isso é bem complicado, é algo bem Delicado. delicado, né, aí no dia a dia, porque nós médicos, assim, é muito comum a gente atender pessoas dessa idade que já têm, né, relações sexuais. Na maioria dos casos que eu atendo são pessoas da mesma idade, então 14 e 14, 13 e 13, 13 e 14. Mas, de fato, né, igual a Priscila explicou, existe essa avaliação aí, essa lei no Código Penal. Então, a gente não pode deixar nosso acolhimento, nossa humanidade poder interferir na questão da justiça. E O entendam, que eu vocês recomendo para vocês é sempre ser bem acolhedor com o adolescente, explicar.
sobre o Perfeito. que pode acontecer. Na imensa maioria dos meus casos, eu até atendo adolescentes que estão tendo relação sexual, até na presença dos próprios pais que trazem os filhos para, olha, minha filha começou a namorar, e eu vim para ela ver se está tudo bem, para ela tirar suas dúvidas. Aí é claro que na consulta eu tenho um momento a sós com o adolescente, mas eu acho muito legal a gente poder informar essa criança e trazer esses pais para perto, tá sempre orientando a família de que, enfim, não é promiscuidade, não coisas que às vezes a geração passada pode vir a pensar de um adolescente tendo relações sexuais, sendo que isso hoje é uma prática bem comum. É bom vocês pensarem, quando vocês estão quebrando esse sigilo, vocês não estão falando com a polícia, não estão indo denunciar ninguém, vocês chamam os pais e explicam o que é que está acontecendo. Ó, a sua filha, ela está tendo relação sexual, você sabe quem é, né? Enfim, para saber se às vezes é um abusador, às vezes enfim, não necessariamente sempre vai ser duas criancinhas de 14, né? E assim, na verdade, a gente precisa respeitar muitas vezes o que é moral para nós, não é moral para o paciente ou para os pais. Então, ter cuidado até na hora de falar, acolher, né? Acolher, claro, sempre, mas ter cuidado no que a gente vai falar. Também tem a questão de religião, enfim, cada um tem a sua cabeça para pensar. O papel de vocês é acolher e, se for menor de idade, que estiver tendo relação sexual, comunicar à família. Não tem nada a ver, vocês não vão fazer denúncia em polícia, vocês não vão. Então, assim, é só isso, né, que a lei pede para vocês. Isso, menor de 14, tá? Tenham isso em mente. E Isso. se for menor de idade, outras idades, só se houver alguma suspeita de algum risco, né, para esse adolescente e para terceiros. E se ele não conseguir dar conta, né, sozinho? E o prontuário, ele pode ser entregue para algum delegado e membro do Ministério Público, se for solicitado? E aí? Então, vamos lá. Eu trouxe uma resolução para vocês que proíbe o fornecimento do prontuário sem autorização do paciente. A gente já sabe isso, né? Que o prontuário ele é sigiloso, ele fica na equipe e com o paciente. Porém, né, a gente já trouxe também as exceções, como, por exemplo, a notificação compulsória, o motivo justo, enfim. E aí, a gente fala, né? Quando existe uma investigação policial e o delegado precisa daquele prontuário para utilizar como prova. Tanto ele, delegado de polícia, quanto o promotor no Ministério Público, são cargos, né, importantes que podem fazer essa requisição. Então, não só o juiz com ordem judicial, mas o delegado e o membro do Ministério Público, eu ia falar membro do parquet, que é já misturando aí o juridiquês. Eles são, sim, eles podem pedir, vocês dão, mas lembrem de dar sempre com é, aquela, aquele recibo, né? Até para eles, vocês façam o recibo, tudo direitinho, e sempre entreguem a cópia, tá? Não entreguem para o delegado, nem para o magistrado a original, sempre a cópia, a não ser que o juiz peça o prontuário original. Porque pode ser que você fique nervoso. Chega uma polícia lá no teu consultório. Olá, vim buscar o prontuário da paciente Priscila Alessa. Minha filha, você já pega o negócio lá, já entrega e fala, suma daqui, pelo amor de Deus, que medo. Não. Você pode falar para ele, ok, vou tirar uma cópia e levo na delegacia até o final da tarde, vou pedir para minha secretária, para a equipe tirar uma cópia. Então, Se for atenção assim, a esse é detalhe. sempre bom colocar no envelope, lacrado, porque ele vai fazer esse translado até a delegacia, né? Então, E nada quem de tem acesso é o grampear. delegado, né? Isso, E não só exatamente. não os policiais. E quem é de cidade pequena fica muito nesse dilema ético do sigilo, por quê? Eu lembro de um caso, por isso que eu falei da recepção, que hoje a gente consegue restringir. Eu trabalhei numa cidade muito pequenininha e que o recepcionista do local em que a gente trabalhava era parente de metade da cidade. Então era bem desconfortável isso, porque os próprios pacientes pediam: olha, você não escreve no prontuário, não, porque aquela pessoa enfim, primo do meu pai pode ler e vai querer falar para o meu pai. Então, são situações que hoje o prontuário virtual, do meu ponto de vista, ele resolve, né, Isso. na minha situação, enfim. E também, em cidades pequenas, o policial pode ser parente da família, pode estar, enfim, também querendo ter desejos secundários. Então, quando o delegado pede, a gente tem que até ter a certeza de que isso vai chegar de forma lacrada nas mãos dessa autoridade
né, investigativo, eu não sei se é assim que eu posso chamá-lo. Sim, sim. Estou aprendendo, gente, desculpa, tá? Assim como a Priscila já fala, já sabe um monte de coisa médica, Eu já tento, tô, né? tô chegando lá. Ai, gente, vou contar um fato engraçado, que eu falando com a Maite de prescrição, e ela achando que era prescrição médica, mas era prescrição de tempo, entendeu? Prescrito, prescreveu, mas ó, é muito engraçado, porque são palavras absolutamente iguais, com significados totalmente diferentes. Totalmente diferentes. E ela falando porque prescrição, vou explicar para vocês médicos que também não entendem, é, por exemplo, um crime ocorreu e tem um tempo em que a gente pode tomar alguma atitude perante esse crime. É igual o exemplo que você deu, né? O médico esqueceu uma gase ou um material dentro de um abdômen que foi descoberto só depois de 30 anos. Isso já prescreveu, né? Já faz muito tempo. E prescrever para nós é o fato de escrever e entregar algo, né, para o nosso paciente. Ai, amiga, nesse caso, depende. Se ela descobriu que a gase estava na barriga só com 30 anos, aí começa a prescrever a partir de quando ela tem conhecimento. Então, fake news, gente, preste atenção na Priscila, tá? Tudo que eu falar de direito, vocês veem se ela está confirmando. Então, Chama teoria maravilha. actionata. É verdade. Vamos lá. Parecer que eu trouxe para vocês do Paraná, onde a dúvida deles, né, justamente a consulta foi solicitação de prontuário, né, advindos da delegacia de polícia. E eles concluíram que profissionais, tanto como o médico, delegado e demais autoridades desse serviço, eles lidam com bens jurídicos relevantes, que é a vida, a liberdade, a integridade. Então, por este motivo, né, eles podem ter acesso ao prontuário e aí, no caso, eles ficam com o dever de guarda e sigilo e revelar seria crime da mesma forma que se o médico revelar também está cometendo de acordo com o 154 do Código Penal. Maravilha. Então, mais um confirmando aí, né, que o Ministério Público e os delegados podem requerer. E não é Solicitação. todo mundo que, se pedir o prontuário, a gente vai poder entregar, que agora você vai falar aí de outras entidades, das quais temos que ver se podemos ou não. Se a E aí? solicitação de prontuário vier de convênio médico, de entidade de seguro, vocês não podem entregar. Mas por quê? Às vezes, o seguro pede o prontuário para não conceder o seguro para o paciente. Então, às vezes, o paciente falecido, o paciente que ficou inválido, né, incapaz. Então, por este motivo, como a gente não sabe qual é o fim, A né, intenção, né? isso, aí vocês não entreguem, tá? Então, convênio E vou dar um médico. exemplo do convênio. Uma colega tinha solicitado exames para um paciente que havia passado no particular, não pelo convênio, e ela pediu alguns exames e o paciente optou por realizar esses exames pelo convênio. E recebeu, né, era uma quantidade bem grande de exames, recebeu uma solicitação do convênio para que fosse entregue o prontuário, para eles autorizarem ou não. Sendo que isso tem dois erros, né? O convênio não pode ir lá e solicitar um prontuário, né? Então, não é a forma mais correta. E essa médica poderia ter feito um relatório para poupar essa dor de cabeça, né? Então, estou solicitando exames para paciente XY da Silva por conta desses sintomas, e o relatório, o paciente vai estar autorizando, né, a divulgação desses dados que também são sigilosos. Isso. Então, esse foi o nosso papo aí sobre sigilo e prontuário. Continue conosco que o nosso próximo tema de discussão é prontuário virtual versus prontuário físico. Vamos lá?